estuda anatomia. Sem isso, cara, você não consegue fazer quase nada, mesmo entendendo de estrutura. Coisa que é completamente inútil pra você criar, que é desenhar as coisas na vida real, te faz aprender mais do que desenhando de uma foto. Aí a pessoa começa a estudar, só faz caixa, só faz exercício. Eu falo, tá, mano, mas eu quero ver um desenho seu. Você entra, você vê que a pessoa só tem estudo. Pra você aprender a desenhar, aprender a pintar, é só você fazer projetos pessoais. Não é assim que funciona. Bom, vamos conversar então sobre quais são os piores conselhos que você pode dar para artistas iniciantes, cara. Acho que é um assunto bem relevante para ensinar a galera sobre o que não fazer de início, né, cara? O cara começou, prática gesturing. Comece, né? É complicado, assim. Eu acho que parada de piores conselhos pra dar, já começando com a polêmica, pé na porta aí, produza, desenhe. Projetos pessoais. Faça projetos pessoais. Acho que não tem como você fazer um projeto pessoal se tu não sabe ainda a base de como fazer, né? Uma coisa é desenhar por diversão, outra coisa é um projeto pessoal, né? Eu vejo que às vezes a galera entra numa de que pra você aprender a desenhar, aprender a pintar, é só você fazer grandes quantidades. Só que, cara, assim, não adianta grandes quantidades de um jeito estúpido, assim, de um jeito que você não pensa no que você tá fazendo, não considera o que você tá fazendo, você não para pra articular o que tu tá fazendo, né? Eu falar pra vocês, pô, vou cozinhar aqui 200 pratos de comida, os 200 vão estar uma merda. Pô, então é melhor não cozinhar os 200, é melhor cozinhar 10, muito bom, né, muito gostoso. Então, eu vejo que esse conselho inicial de que se você quer melhorar é só você produzir, ele é um conceito um pouco vago, né? Ele é um conselho meio esquisito, porque não é tão simples assim. A pessoa, ela vai produzir o que ela sabe, né? Pois é, e assim, pra quem tá começando, cara, primeiro estuda, né? Primeiro vai buscar entender como é que funciona o jogo pra você poder jogar o jogo. Senão você não vai saber qual jogo você tá jogando. Então, eu acho que de cara, um dos piores conselhos, assim, que eu vejo é: quer melhorar no desenho? Quer melhorar na pintura? Então só pinta aí, então só desenha aí. Cara, isso não vai ser uma estratégia inteligente se você quer melhorar num prazo hábil. Eu diria que, assim, dá pra gente falar ainda sobre uns assuntos que eles são até mais comuns pro início, assim. Quando você entende... Porque tem um iniciante que ele não sabe de nada, né? E aí esse daí, pra ele, praticamente tudo que ele for fazer provavelmente vai estar num caminho não muito eficiente, porque ele não sabe de nada, ele pegou qualquer coisa que ele viu e ele tá querendo fazer, né? Mas tem aquele cara que é iniciante, que ele tá literalmente entendendo que ele vai precisar seguir um certo direcionamento, ele tá começando a entender que existe uma estrutura, né, de estudo ali, né? Ele sabe o que é fundamento, né? Ele sabe ali mais ou menos que existem certos tipos, né, de disciplinas ali, tem pintura, tem design, tem desenho, né? Ele começa a entender o que é estudar desenho, sabe? Para esse cara, eu acho que é um caminho muito mais complicado de você se perder. Porque o cara que ele não sabe de nada, só o fato dele estar desenhando ali, sabe, já é melhor do que tá fazendo porra nenhuma, né? Mas quando você parte para entender que existe uma estrutura lógica de estudo, significa que você já se frustrou um pouco, provavelmente, nessa fase onde você não sabia para onde ia. Aí você pensou, não, agora eu estou estudando do jeito que funciona, vou entender quais são aí as coisas que eu preciso aprender. Esse cara, quando ele toma um caminho que às vezes é muito errado, né, pega uma dica muito ruim, eu acho que é muito frustrante, cara. Porque esse cara já vem de um processo não muito saudável ali. Aí ele pega um caminho que é muito errado, sabe? Eu acho que isso daí acaba sendo um pouco mais tóxico. Eu diria que eu acho que o primeiro conselho mais errado que eu escuto, assim, o mais comum, né, tem a ver com o que o Chuin falou agora há pouco sobre gestual, né? Mas eu diria anatomia, cara. Pra mim, sem dúvida, é o mais comum e o pior conselho que você dá para um iniciante: estuda anatomia. Eu acho isso, já falei inúmeras vezes sobre isso, não é mistério falar que anatomia é um treco superestimado dentro do ensino de desenho, né? Até porque anatomia não é fundamento, né? Quem fala por aí que anatomia é fundamento, pra mim tá errado, minha opinião. Fazer igual Gaveta, essa é a minha opinião.
Eu acho que anatomia nunca foi fundamento. Anatomia, para mim, é uma especialização que você faz, né, ao lado de figura humana. E por que eu não acho? Porque é o seguinte, para mim o fundamento é qualquer coisa que é base o suficiente para você desenhar. Então, por exemplo, eu consigo fazer um personagem sem saber anatomia nenhuma, só com estrutura de caixa e cilindro. Desenho com isso aí, desenho um personagem, desenho uma figura humana. Vai ficar ideal, né? Vai ter um nível de sofisticação no que eu tô fazendo? Não vai. Mas eu faço. Então, se eu consigo fazer com estrutura, né? Consigo fazer de ângulos diferentes, né? Com solidez de desenho, sem saber anatomia, a anatomia não pode ser fundamento. Porque ela não é a base fundamental, não é um pilar, como, por exemplo, perspectiva. Sim. Você não desenha porra nenhuma sem perspectiva. Eu gosto até de pensar que perspectiva é o único fundamento de desenho, cara. Porque todas as outras coisas derivam dele. Variam dele. Ele é o principal, eu diria que é o pilar central, né, velho? Tem um outro que é pau a pau com perspectiva, cara, na minha opinião. Percepção bidimensional. Também, é. Percepção bidimensional é outra coisa que a galera erra muito, mas eu vou já chegar lá. Percepção bidimensional. Sem isso, cara, você não consegue fazer quase nada. Mesmo entendendo de estrutura, fica muito difícil você fazer o seu desenho funcionar sem ter essa percepção de espaço e proporções, né? Que é ali o arroz com feijão de quem começa a desenhar, sabe? Mas só pra fechar o que eu tava falando, de anatomia ser um erro, por que anatomia eu acho um péssimo conselho, né? Porque anatomia, cara, é um assunto muito complexo, né? Ele vai exigir que você tenha certos conhecimentos anteriores. Conhecimentos de estrutura. Como é que você vai colocar músculo sobre uma coisa que você não entende, sabe? A nível volumétrico, né? Então, para você estudar anatomia, você tem que ter um entendimento prévio aí, mínimo, né? De perspectiva básica, né? Aí sim você pode tentar estudar figura humana, sabe? Mas começar por anatomia, eu acho que é um erro que muita gente comete. Muita gente entende a anatomia como fundamento e já começa estudando anatomia, que foi o que eu fiz durante muitos anos. Muito professor fala isso por aí, sabe? Né? Eu tive uns que eu estudei aí que os caras já começam a aula 1, né? Peitoral. Aqui, nossa. Sim, depois de 10 aulas falava... Pô, perspectiva em um ponto de fuga. Porra, mas passou 10 aulas falando de um bagulho mais avançado. Curso que começa na segunda aula é rotação de figura, né? Não rotaciona a figura. Essa galera aí não rotaciona a figura. Essa galera fica copiando a figura humana pra sempre. Não, mas isso que eu tô falando, tem lugar que na segunda aula é rotacionar a figura humana, velho. Sim. Tem. Deixa eu fazer isso aí. Eu tinha um professor, cara, que uma vez ele estava ensinando, e aí ele foi falar de músculos, né, do tronco. E aí ele tava lá falando, né, aí me veio essa pergunta, e se eu quiser imaginar, fazer isso de imaginação, né, cara? Me veio assim, na época a gente copiava, funcionava. E aí ele foi lá e, aí você faz essa caixa aqui, e aí começa a colocar as coisas sobre essas estruturas, né? E como é que foi essa caixa aí? Aí você tem que estudar perspectiva. E foi isso, sabe? Eu tive que entender por mim o que era em perspectiva, que aquilo que eu estava estudando ali não era para agora, né? Eu passei muito tempo estudando anatomia sem entender a estrutura, então eu ficava copiando o músculo, sabe? Assim, copiando o que eu estava vendo, e eu não conseguia aplicar isso em criação nenhuma. Era um estudo que eu até decorei os músculos ali, até fazia um render ali e tal, que eu conseguia, tinha uma percepção legal, mas era um conhecimento extremamente inútil para usar dentro de um desenho de imaginação. Sim, Como é que eu vou colocar aquilo de imaginação se eu não entendo estrutura? Né? Sim. Então, para mim, o conselho pior, cara, que você dá para quem tá começando é estude anatomia. Não. Estude fundamento de desenho ligado à estrutura. Quando você aprender estrutura, né, aí você vai ver anatomia se você quiser. Sim, tá? Eu quero puxar um ponto disso. Eu quero puxar um gancho a partir de uma coisa que é completamente inútil para você criar, para você desenhar de criação. Eu não acho que é completamente inútil, mas eu acho que é quase completamente inútil, que é desenhar as coisas na vida real te faz aprender mais do que desenhando de uma foto. Não é assim que funciona. Por quê? Fulano falou que pra eu aprender a desenhar de um jeito top eu tenho que ir pra rua pra desenhar as coisas da vida real e transformar elas pro 2D. Tudo bem, cara, pode ser um desafio interessante? Pode ser um desafio interessante, mas se a gente coloca na mesa o quanto você vai extrair disso a nível prático pra você usar pra criar alguma coisa, você vai perceber que essa dificuldade extra de ter que trazer uma coisa do tridimensional pro bidimensional é um peso vazio.
é um peso que não faz diferença nenhuma. É um peso que é como se você estivesse correndo numa esteira com um peso preso na perna. Que diferença isso vai fazer para o seu exercício de corrida? Nenhuma. E isso eu gosto de pensar no seguinte: o único jeito ali de você mais aproveitar é pintando coisas do Still Life. Então você tem que colocar uma maçã, uma pera, uma banana e um prato. E aí você pinta aquilo e você aprende mais. Tudo bem. Mas pensa comigo no caso de você estar fazendo um desenho, uma ilustração, um concept que você precisa pintar uma armadura. Você vai sair por aí caçando um museu para você levar o seu computador para ficar lá na frente do museu, assim, pintando a armadura de observação? Não, você vai pegar uma foto, vai observar essa foto, vai pintar e você vai aprender com o que você pintou. Então por que para outras coisas isso faz diferença, sabe? Se não faz diferença para armadura, não faz para as outras coisas. Isso é polêmica, a gente já começou com polêmica, né, cara? O pessoal já tá reclamando de thumbnail de IA, cara, agora vamos soltar polêmica na Agora, o pessoal falou da polêmica da IA, agora vocês vão saber o que é polêmica, agora. Eu tenho uma armadura em casa, na cara dos old school, cara, né, cara? A galera old school aí no desenho. Primeiro, não estuda anatomia, cara, isso é coisa pra depois. Segunda Still Life não serve pra nada. Assim... Não é que não serve pra nada, serve pra quase nada. Vamos dizer que 99% não serve, mas tem um 1% ali que é o desafio que é legal. Mas pra concept e ilustração, cara... Cara, eu diria assim que o Still Life, ele exige de você muita atenção. Isso vai te trabalhar, atenção e aplicação, isso vai trabalhar a tua percepção, vai fazer você criar um senso muito apurado. O problema você consegue esse senso também copiando a parte de foto. Exato. Entendeu? Exatamente. É o que você estava falando. Eu acho que é uma dificuldade a mais que não tem tanto benefício assim. Exato. É igual você ir desenhar planta na rua, assim. Tipo, eu lembro quando eu estava estudando vegetação, e aí o professor dizia assim, não, vai no parque e vai desenhar planta, né? E eu ia, cara, e meu desenho ficava horroroso, porque você tem que converter aquilo, é uma percepção completamente diferente, né, cara? Existe uma atenção e um entendimento daquela conversão 3D ali pro 2D diferente de você estar vendo a imagem. Cada vez que você olha, aquilo muda. Exige um processo ali, sabe, de memorização, de entendimento, né, até de ajuste no que você está fazendo, que aumenta a dificuldade. O exercício ele deixa de ser de vegetação e vira um exercício de percepção. Uhum. O que eu estava querendo aprender de vegetação ali não era só aquilo mais, cara. Sabe? Exatamente. Tinha essa equação aí. Se eu pego uma foto e colo ali e vou estudar, eu tô isolando, né? Exatamente o que tu quer estudar, né? Exatamente o que eu quero estudar. Eu concordo, cara, contigo. Eu acho que, assim, Still Life é superestimado também, porque é uma coisa muito... Tem uma palavra pra isso, cara. Saudosista. Exatamente. Muito saudosista, cara. É igual Gesturing. O gestual tem que ser igual ao do Glenville, senão não é gestual, né, cara? É outro saudosismo, tá ligado? Aí um outro conselho, né? Um outro conselho ruim pra quem tá começando, estude pelo Glenville, pô. Não estude pelo Glenville, pô. Na verdade, assim, não estude pelo Glenville, pô. Né? Eu acho que esse é o terceiro ponto aí. Deixa o Glenville pra você ver que é legal. Foi cancelado, certeza. Só pra poder fechar um raciocínio rapidinho do Still Life, assim, a galera que tá puta aí já escrevendo no comentário, para um pouquinho e só pega um raciocínio aqui que é o seguinte. Existem dois grupos de pessoas, as pessoas que estão começando e as pessoas que estão mais avançadas. Ao longo do tempo, depois de dar bastante aula e acompanhar vários alunos, a gente começa a saber diferenciar quem é um aluno que está começando e quem é um aluno que já está mais avançado e que, portanto, você pode colocar nesse aluno mais avançado um peso um pouco maior para o exercício ser um pouquinho mais denso, de forma que ele consiga praticar outras coisas além daquilo que ele está fazendo apenas. Então, um exemplo é você passar para um aluno fazer Still Life, mas, cara, o aluno que tá mais avançado, só fazer um Still Life de foto, para ele, às vezes, pode ser muito fácil. Então, para esse aluno avançado, você pode chegar e falar, cara, melhor tu fazer da vida real, porque você vai estar fazendo o Still Life, mas como tu já tá avançado, você vai ali e coloca um nível de dificuldade a mais, coloca um nível extra de peso naquele estudo. Eu diria até demais, sabe? Isso é uma necessidade que você percebe nele. Exato.
Exatamente. Porque, cara, assim, eu posso estar muito errado nisso, cara, mas a galera, eu falo do saudosismo porque o renascentismo fazia o estudo do still life, né? Uhum. Naquela época não existia fotografia, cara. Exato, cara. Naquela época tinha que ser still life, cara. Sim. E a galera pega isso como assim, um bebê que não pode ser mexido, tá? É. Todos os grandes mestres faziam, precisamos fazer isso, porque ai de mim de criticar o que os grandes mestres falaram, entendeu? Sim, exato. E aí, assim, como o foco do programa é conselhos ruins pra quem tá começando, isso que a gente tá falando são conselhos pra quem tá começando. Então a galera que tá avançada é outro papo, e isso a gente pode falar num episódio pra pessoas que estão avançadas, mas aqui o foco é pessoas que estão começando. Então antes da galera ficar muito revoltada aí, isso que eu falei do still life, realmente assim, cara, na prática, pra você fazer um concept, uma ilustração, vai fazer diferença? Não. Pra sua percepção, vai fazer? Pode ser que sim. Pra quem tá começando, corre disso. Pra quem tá começando, corre disso, e principalmente pra quem tá começando, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Revolução tecnológica existe. E revolução tecnológica mexe o mercado. Beleza? Então, pensa que, como é que os concepts começaram a ficar muito mais bem trabalhados da metade do século passado pra cá? Anos 60, anos 70. Por que anos 60 e 70 começou a surgir o concept? Porque as pessoas começaram a ter mais acesso a ferramentas, mais acesso a referências. Por que o concept explodiu nos anos 2000? Internet. Se você quer ver um design de uma armadura, tu vai no Google. Se você quer ver um design de um animal, você vai no Google. Se você fizesse isso nos anos 50, tu não conseguiria. Então, pra tu fazer um concept de um elefante misturado com um dragão de não sei das contas, era difícil, cara. Então, a gente sempre vai trabalhar com o que a gente tem. E a revolução tecnológica sempre traz pra gente ferramentas novas. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Fala aí, Fim. Não, você basicamente respondeu a questão lá do still life e tudo mais. É a percepção, ele ajuda muito na percepção. Eu ia só trazer uma reflexão que eu tava fazendo, porque eu sinto que, real, né, o still life ele complica um pouco, né? Complica você estudar. Só que eu acho que ele te aumenta a tua noção tridimensional e espacial de uma forma bizarra, sabe? Porque quando eu vou desenhar alguma coisa, eu não penso naquela coisa bidimensional. Eu penso no ambiente tridimensional, porque é onde eu vivo, sabe? Então eu meio que tô andando dentro da minha cabeça e aí eu fotografo, entendeu? Mas para eu conseguir fazer isso, pensar na composição, eu preciso andar, sabe? E é a noção espacial minha. Então eu acho que... então, aí só que você falou lá, Paulo, né? Falou que é percepção. Eu falei, mano, é isso. Só pra trazer coisa, também cara, um pouco. Assim, por exemplo, vai fazer um estudo de modelo vivo. É a melhor maneira de você estudar anatomia? Não. Não. Ensinar anatomia é pegar uma pessoa, uma foto de alguém e copiar aquilo ali, de preferência com a anatomia marcada ali, feito um tracing ali, pra você entender o que você tá fazendo. Né? Agora, o estudo de modelo vivo é para trabalhar percepção. Né? A tua interpretação ali, ela muda a forma como eu falei, né? De você, às vezes, adaptar coisas, sabe? A natureza, ela tá em constante movimento, né? As pessoas também ali no estudo desse. Você tem que adaptar, antecipar movimentos, ajustar de uma maneira que funcione, rapidez, sabe? Você tem que solucionar outras coisas. Não é sobre a anatomia, entende? É sobre uma percepção adaptada para o teu trabalho. Para estudo de still life de pintura é a mesma coisa, estudo de natureza morta é a mesma coisa, entendeu? Sim. É muito essa, assim, você quer estudar anatomia? Não é no still life, cara. Entende? Pode acontecer, de uma vez que você já entende, já tem uma certa prática, você vai tirar um proveito daquele estudo na sua percepção. Inclusive é muito divertido o estudo de modelo vivo, super divertido. Mas para quem já tem uma noção. Para quem já tem uma noção. Vai ser um saco, você vai se frustrar. Sim. Até puxando aquela parada do Glenn Vilpo, né? Eu adoro falar isso, porque as pessoas elas ficam muito chateadas, cara. Que é o negócio, cara, o Glenn Vilpo não é bom pra tu começar a estudar por ele, cara. Ele não é bom. Porque é a mesma coisa que tu chegar pra mim e falar, Gustavo, eu quero aprender a jogar futebol. Aí eu chego pra você e falo, beleza, cara, pega uns vídeos do Cristiano Ronaldo e faz igual ele. Assiste. Porra, meu irmão, tu vai conseguir na boa fazer igual o cara. É difícil, sabe? E aí entra num ponto que nem sempre, porque a pessoa é boa, significa que a pessoa vai te ensinar bem. Eu acho que um dos piores conselhos é justamente você chegar e falar, procura aqueles artistas que são bons,
Porque esses artistas que são bons, eles vão te ensinar as paradas. Não Cara, necessariamente. Então ele vai te ensinar perfeito, né? Exato, cara. E é uma armadilha, hein, cara? É uma armadilha pesada, porque não necessariamente um bom artista é um bom professor. Cara. E o Glenn Vilp é um desses. E arte, cara, e você ilustrar são skills diferentes, cara. Sim. Entendeu? E o que tem, cara, né? Eu quero ser cancelado nesse vídeo, só pode. O que tem de artista bom, cara, dando curso de merda, mano, aqui no Brasil não tá escrito, viu, bicho? É muito, viu? É foda, assim, cara. E gringo também. Gringo, direto, assim, eu pego uns cursos de uns caras que eles são mestres, cara. Mestres mesmo. E aí tu vai ouvir o cara falando e tu não entende nada. Cara, o que esse cara quer dizer? Enrola, vezes... não entende porra nenhuma do que ele tá pois falando. É, cara. E eu vejo, assim, minha percepção disso, principalmente como professor, eu vejo que tem duas questões que fazem isso acontecer. Primeira é essa diferença de skills. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você ilustrar. Eu acho que produzir arte, né, e ensinar alguma coisa são completamente diferentes. São duas competências completamente diferentes. Ensinar é ensinar. É pedagogia, é didática, é técnica, são outros conceitos, são outros fundamentos. E arte são outros fundamentos. Então acho que o primeiro ponto é esse, essa diferença das skills. O outro ponto que também é tão forte quanto é o quanto a pessoa domina aquele conteúdo. Porque dependendo, se a pessoa tem muito domínio sobre aquilo, pra ela, aquilo pode ser tão óbvio que às vezes ela não consegue descer a régua, deixar o raciocínio dela mais fácil pra quem tá começando poder entender. Porque pra ela é tão óbvio que ela não consegue explicar de um jeito simples, sabe? Eu diria, inclusive, que ela viu, né, o conceito fundamental disso há tanto tempo que ela não consegue mais daquele jeito. Ela tá falando numa velocidade 3 aqui, pra ela desacelerar e falar na velocidade de 1, não pega. Exato. É muito mais válido, às vezes, né, você tirar uma dúvida sobre um assunto mais fundamental, um par seu, assim, alguém que tá no nível mais próximo de ti, porque ele acabou de resolver aquilo. Tipo, 2 meses atrás ele entendeu aquele conceito, você não tá aprendendo hoje. Ele vai falar na língua, né, no idioma que você tá entendendo, né? Sim. Aí você pega um cara que ele viu isso há 20 anos, cara. Exato. É tipo tu chegar e falar assim, pô, não tô entendendo o que o Gustavo tá querendo dizer aí. Pensa o seguinte, você sabe andar? Ah, sei. Sabe andar de bicicleta, por exemplo? Ah, sei, há bastante tempo. Me explica como é que faz pra andar de bicicleta. A pessoa vai chegar e falar, porra, é só, sei lá, mano, tu sobe e pedala. Ou tu, como é que faz pra andar? Ah, é um pé na frente do outro. Tipo, tu não vai conseguir descer a régua pra explicar. Só que isso acontece, às vezes, com os artistas, que você chega pro cara e pergunta, cara, o que é gestual? Ele, cara, é gestual. É pegar e fazer o gestual. Ele não dá pra descer, porque o cara já tá muito avançado. E até dá, mas ele teria que ter um momento ali pra ele entender, refletir sobre como ele iria explicar aquilo, ter um preparo, uma desconstrução do processo pra ele explicar aquilo por etapas, as coisas que tu faz. Exato. Eu sei disso, eu faço assim. É assim, ó, ele vai sair fazendo na lousa. Exato. Porque são duas habilidades diferentes, né? Você quer fazer a gestual é assim, ó. E aí ele sai fazendo, entendeu? Exato. Esse é o ponto que me pega na questão do Glenn Vilp. Porque como ele já tá muito avançado, o cara já é um semideus ali, acaba descendo um pouco, sabe? Essa dificuldade fica meio... Eu até gosto do Glenn Vilp, cara. Eu estudei Glenn Vilp por muitos anos, mas ele definitivamente é muito complexo de entender, né? Até porque, por exemplo, você pega o gestual do Vilp, cara, ele aplica tanta coisa ali, tem tanto pensamento tridimensional naquele gestual dele, sabe? Soluções anatômicas no gestual, que se você não entende o mínimo da anatomia e o mínimo de estrutura, né, de volume, você não faz aquele gestual do Vilp, né? E aí a galera começa por aí, entende aquilo como sendo uma base, tem que ser igual ao do Vilp, senão tá errado, isso é uma grande mentira, né? O que eu ia dizer também foi uma pessoa que sofreu muito com essa coisa do saudosismo, né, cara? Foi o Michael Hampton, bicho, né? N galeras criticam o livro do Michael Hampton porque ele não é saudosista, tá entendendo? Ele não tá aí pra ficar passando pano pra esse fine art, sabe? Esse
esse romantismo, né? Essa romantização que existe da anatomia dentro do estudo da arte. Sim. Ele foi lá e falou, ó, simplifica desse jeito, associa a isso, copia desse jeito, pratica assim, entendeu? Sim. Você vai entender anatomia suficiente para trabalhar no mercado de entretenimento. Bota isso na cabeça. Falando sobre você fazer arte para entretenimento, concept art, ilustração. Ninguém tá falando de fine art, entendeu? Fine art é outra coisa, né? É o que o Proco faz, né? É o que o Jeff Watts faz, né? Glenn Vilpe. E o problema da galera é entender que para eu fazer personagens, eu vou precisar ir lá pro renascentismo, entender, né, o que o Leonardo da Vinci fazia, sabe, para eu poder fazer personagem. Não tem, cara. Não vai. Pega o Design and Invention do Michael Hampton, cara. Melhor livro de anatomia que existe, cara. Uhum. Tem aquelas mesas que põe na rua, né? Michael Hampton é o melhor livro de anatomia, né? Me convença do contrário. Eu vou botar uma mesinha no. Próxima vez que tiver Utopia, cara, tem que fazer uma mesinha com a plaquinha assim. Michael Hampton é o melhor livro que existe, me convença do contrário, e um banquinho na frente. Eu fico lá esperando. Assim, uma parada de isso, puxando esse ponto aí, o Michael Hampton, ele trouxe uma abordagem muito do Dynamic Sketching, né, pra anatomia. Uma abordagem de você desenhar usando caixa, esfera, cilindro, cone, pirâmide. E eu quero pegar esse gancho para puxar também um ponto que é, você não precisa entender profundamente nada para você poder desenhar o que você quer desenhar. Você não precisa entender de engenharia para desenhar um carro. Você não precisa entender de engenharia para desenhar um avião. Você não precisa entender anatomia animal para desenhar um animal. Você precisa entender caixa, esfera, cilindro, cone, pirâmide e textura. Como é que você coloca uma textura por cima, como é que você trabalha ali percepção bidimensional, né, para você poder trazer o formatinho, trazer os volumes mais orgânicos. Mas você não precisa saber osso de bicho, você não precisa saber músculo de bicho, isso não vai fazer diferença nenhuma, sabe? E eu percebo que quanto mais você entende que o fundamento é simples, melhor fica de você entender que é algo alcançável, de que aprender a desenhar não é tão difícil quanto parece, e menos peso você coloca na caminhada. Porque como é menos coisas que você precisa aprender, se torna um pouco mais simples. E se tornando um pouco mais simples, fica um pouco mais, entre aspas, fácil. Tu olha e tá, então eu preciso saber fazer formas. Tudo bem, a partir disso aqui eu me viro. Então a pior coisa, cara, mais um péssimo conselho. Precisar se especificar nas paradas para poder saber desenhar aquilo. Especializar, né? Especializar, exato. Especializar dentro de uma ferramenta. Tipo assim, só vou poder seguir para fazer algum desenho de imaginação quando eu tiver masterizado. Exato. Não, cara, não é assim, exatamente. Cara, o processo de aprender desenho, ele é sempre um vai e vem, assim, é um puxa e empurra, tá entendendo? Aprende um pouquinho, volta um pouquinho e aprende mais. Aplica mais um pouquinho, depois você percebe que não sabe, aí volta e estuda mais um pouquinho, aplica mais um pouco. É sempre essa coisa, ele é uma adaptação ali, é um jogo, né? Ele não é uma ciência exata na qual você, aqui capítulo 1, encerrei, agora capítulo 2, entendeu? Não funciona muito desse jeito. E isso que eu ia falar também, uma das coisas que eu ouvia e eu até vejo pessoas lidando é até engraçado falar, só estuda, sabe? Só estuda. Aí a pessoa começa a estudar, só faz caixa, só faz exercício. Eu falo, tá, mano, mas quero ver um desenho seu. Você entra, você vê que a pessoa só tem estudo. Ele virou um exímio estudante. Mas ele não aplica nada, você não consegue ver onde que tá essa quantidade de informação que ele tem. E acontece, a pessoa ela entra dentro de uma zona de conforto muito grande, porque ela se sente bem, porque ela fala, meus estudos estão bem executados. Tá, mas você não faz nada com isso, sabe? Então eu acho que uma das coisas legais pra gente discutir também é isso, sabe? O que o Max falou, que é sempre essa troca, né? Você vai lá, estuda, aplica, vê onde tem que melhorar, estuda, aplica, vê onde tem que melhorar e fica nesse processo cíclico, entendeu? Sim. Eu diria que inclusive, é uma falta de orientação e não um conselho necessariamente ruim, né? É tipo, muitas vezes falta alguém dizer pra essa pessoa, cara, você precisa aplicar também. E eu gosto que isso conversa muito com o primeiro ponto que a gente levantou, né? Que é qual o pior conselho? Falar pra pessoa só produzir.
E qual que é também um pior conselho? Fala pra pessoa só estudar. São 2 conselhos, assim, cara. Então, caralho, pô, você quer que eu faça o quê, então, cara? Esses extremos é sempre uma merda, cara. Você tem que ficar no meio, é isso? Exato. Você fica no meio. Exato, Caminho cara. do meio, cara. Exato. Caminho do meio que eu falo tanto, bicho. Caminho do Exato. meio, cara. Não dá pra tu ir pro extremo nem pra um nem pra outro, cara. Você tem que equilibrar as paradas. E é muito comum a gente ver as pessoas divididas em 2 grupos. O grupo das pessoas que vão te falar toda hora pra só produzir e o grupo das pessoas que vão te encher o saco pra só estudar. E essas poucas pessoas que estão no meio do caminho, que conseguem equilibrar tempo de estudo com tempo de produção, às vezes na própria rotina, 1 horinha de estudos ali, 1 horinha de produção, até no próprio dia da pessoa ela tem isso dividido, são as pessoas que normalmente têm as evoluções mais rápidas. As pessoas que conseguem evoluir muito rápido, de uma hora pra outra, assim. Fala aí, então, vai falar alguma coisa? Eu ia falar, cara, que você tá falando de orientação e tudo mais, de uma pessoa tá orientando. Uma outra coisa que eu vejo, isso me afeta e eu vejo afetando muita gente que tá no começo, no meio, afeta. Feedback de muitas pessoas, tá ligado? Direcionamento de muitas pessoas. Quando você tem muitos caminhos, como diz lá, né, parafraseando novamente aquele velho vídeo da Alice dos Países das Maravilhas, se você tem muito caminho, qualquer um serve, entendeu? Então você não consegue tomar, é difícil você tomar uma escolha. Então quando você começa a tomar um caminho, chega o Gustavo e fala pra mim, melhora tal ponto. Aí você começa a ir por dele, você mostra pra outra pessoa, não, faz aqui. Aí você começa a ir contra o que a outra pessoa falou. Você começa a girar lá, sabe? Você não sai do lugar. Você fica frustrado, você fica puto. Então é foda, né? Então, o Max ali, mano. O Max ali botando o livro do Hampton no... Tô querendo fazer intriga com a oposição, cara. Puxa Scott Robertson aí também. Outra polêmica. Porra, mano, olha aí, cara. Começa a estudar pelo Scott Robertson. Começa a perspectiva pelo Scott. Mais um. Porra, caralho, Fim, tu foi muito bom agora, cara. Comece a estudar perspectiva pelo How to Draw. Porra, top 3 piores conselhos que tu pode dar pra alguém, cara. E aí eu vou vai te matar, cara. Hã? O Luiz Celestino te mata. mata. Desculpa, Luiz. Cara, desculpa, Luiz. Eu te adoro. Conheci o Max lá no... Porra, Luiz. Cara, te amo, cara. Eu conheci o Max lá no clube. Porra, as tuas aulas foram por onde eu comecei e foi perfeito, cara. Mas por que eu acho que não... O Scott Robertson, ele não é um começo. Porque ele complica muito uma coisa que pode ser muito simples. Demais, mano. Demais. O Scott Robertson... esse livro 2 vezes e peguei mão. Cara, ele é um livro que ele é tão bom, mas tão bom, que começa a ser ruim. Porque ele é completo demais. Esse é o negócio. Porque ele é muito completo e vai te ensinar, basicamente, de onde a perspectiva surge. Só que pra quem precisa começar a estudar, ela não precisa disso agora, ela não precisa saber a especificidade da perspectiva. Ela tem que saber resolver o problema. Tem arte da perspectiva, o How to Draw, cara. Tem coisa no How to Draw que você não usa nunca. E não é então, pois é, cara. Cara, eu peguei o livro do Scott por influência do Celestino, né? Assim, não me arrependo, achei que foi um estudo legal, né? Mas vou te falar, eu não lembro de metade do que tem ali porque eu não uso pra nada, né? Eu uso muito mais os pensamentos que eu aprendi com o Peter Han na ideia de Dynamic Sketch. Sabe? Eu acho que o How to Draw te engessa muito, mano. Porque ele te coloca muita lei, muita regra e você... não, eu vou fazer, sei lá, uma perspectiva assim. Não, mas tem que ter a grid primeiro, sabe? Vou fazer a grid pra poder pousar. Você não deixa a tua imaginação fazer primeiro. Você engessa, literalmente. Pode ter alguém que fala assim, mas se eu quiser uma coisa precisa, né? Se eu quiser precisão, acho que dentro do aspecto de ilustração, você não vai quase nunca precisar de precisão, né? Dentro do design de produto, né, que seria algo que vai ser fabricado e tal, se você parar pra pensar, cara, acho que na época que o Scott desenvolveu esse livro, não tenho certeza, mas eu acho que o 3D tava muito fraco, assim. Existia ali, mas não era tão simples quanto é hoje, não era tão barato quanto é hoje você mexer com o 3D. É de graça. Então, quando você tem aí uma necessidade de uma precisão, cara, 100% dos artistas vão pro 3D. 100% deles, não é alguns, é todos, né? Ninguém faz até mais nada. Até pra ilustração também. Quem que usa regra de elipse pra uma coisa? Ninguém.
Sim. Entendeu? Até pra ilustração, eu vejo uma quantidade boa, assim, de ilustradores, às vezes, que fazem ali num Blender, rapidinho, uma base pra poder trabalhar em cima. Eu E digo, eu digo no sentido de precisão. A ilustração você não precisa quase nunca, de nada precisa. A ilustração, ela tem uma função, cara, ali, às vezes, de até exagerar o que é real, sabe? Você quer causar uma emoção ali, né? Você precisa de precisão. Você tem só que ser incrível o suficiente. A pessoa precisa acreditar que aquilo ali não tá quebrado, que aquilo ali poderia funcionar. Sim. Mas é isso. Eu quero trazer uma polêmica, cara. Não sei até... Vamos mudar o nome desse vídeo para Polêmicas da Arte, não vai ser mais o... Ah, então tá. Então, mas posso continuar trazendo? Caraca. Então, mais um conselho aí, ruim. Concept art é arte. Concept art não é arte. Concept design é produto. Concept art é produto. Cara, e assim, eu gosto muito de catucar essa ferida, porque a primeira dificuldade que eu vejo as pessoas tendo quando elas querem fazer um design é colocar muita responsabilidade artística de expressão e inspiração em cima de algo que é, no final, um produto. Ilustração é um produto? Também. Porque você não faz ilustração para uma pessoa ficar feliz se você quer ganhar dinheiro. Você faz ilustração trabalhando numa empresa, a não ser que você faça uma commission. Commission já é um outro raciocínio. Mas você faz uma ilustração para uma empresa para os caras ganharem dinheiro. Você faz uma ilustração para uma empresa de carta para a galera vender carta. Você faz uma ilustração para uma skin de um jogo pra galera vender skin. A maior parte das pessoas compram a skin não por causa do pixel do bonequinho, por causa da arte que vai ficar no banner. Então a ilustração é um produto. Concept art é mais um produto ainda, porque aquele concept vai ser modelado muitas vezes para ser colocado num jogo, e esse jogo vai ser dado de graça para as pessoas por pura e espontânea filantropia, vai ser vendido. O Feng Zhu fala muito isso, né? Que concept design não é arte. Né? Uhum. É a boca do Feng Zhu, cara. Todo vídeo dele ele fala isso. Uhum. Cara, eu concordo discordando finamente sobre isso. Porque assim, eu acho de fato que é um produto e eu acho que não é sobre arte. Uhum. Mas eu acho que a arte ela é usada como uma ferramenta para se desenvolver esse produto. Uhum. Eu diria que num princípio de Pareto é 20% arte, 80% produto. Uhum. Porque na verdade eu acho que arte dentro desse viés da ilustração e do desenho acaba sendo arte peças pessoais, entendeu? Quando você faz algo para você, sobre uma expressão, um pensamento seu, isso acaba sendo arte. Por exemplo, se eu pegar, cara, os concepts do, talvez, na minha opinião, o maior do Brasil, com character design do Brasil, esse cara, e talvez um dos maiores do mundo, cara. Talvez não, com certeza um dos maiores do mundo, mas do Brasil, pra mim, é o melhor, que é o Felipe Pagliuso. Sim. Se você não conhece o Pagliuso, você tá perdendo tempo, cara. Veja o portfólio dele agora, né? Uhum. Então, o Felipe Pagliuso, pra mim, é um dos maiores character designers do mundo. E eu não vejo o character design do Felipe como um produto. Sim. Tem muita expressão pessoal ali, muita narrativa no que ele traz. Cada personagem parece uma história, cara. Entende? Então, assim, é um design de personagem? É. Mas aquilo tá mais pra mim, aquilo tá mais pra arte do que pra produto. Uhum. Então, eu diria que eu concordo com esse pensamento de que você tem que enxergar principalmente, né, a produção, né, dentro do viés do videogame, né, do trabalho com o character design para jogos, para cinema, é muito produto. Né? É um produto. O Park fala isso pra caralho também, né, sobre ser um produto, você tá ali fazendo coisas que são utilizadas, né, e você tá criando coisas para serem produzidas, né. Mas eu diria que sim, usa-se de arte, né, pelo menos princípios ali para poder desenvolver, e eu acho que, de fato, arte por arte seria como o Pagliuso faz, sabe? Exato. Também, sabe? Quando você traz ali uma expressividade, um pensamento, uma narrativa própria, né? dentro daquilo que você está fazendo, isso geralmente acontece com trabalhos pessoais. Uhum. Eu já tenho um ponto sobre isso, porque eu acho que se a gente for falar, tipo, muito, o que é arte, a gente vai entrar em coisas que, tipo, o que é realmente da arte? Sim, sim. A minha visão simplificada disso tudo é: arte tá dentro do processo. O que você entrega ao produto. A arte é o processo, entendeu? Porque se você for assistir um filme e você fala, nossa, que arte bonita. O que é a arte daquele filme? A arte tá na roupa, a arte, ela tá sei lá, no tipo de cabelo que o personagem tá ali usando,
sabe? O ambiente que está construído, o que tem dentro daquele ambiente, tudo aquilo ali é arte, é dentro da produção. Sim. E o que a gente entrega, que é o produto. Sim. Entendeu? Sim. Então eu acho que a arte está aí dentro, A sabe? gente pega um filme, por exemplo, tipo Kung Fu Panda, cara, o 1, né, cara? Aquilo pra mim é arte, bicho, sabe? Não é. Eu acho que é um negócio de... Assim, É um pode ser um pouco um raciocínio meio pró-capitalismo, né? Mas eu vou fazer o possível para que não seja, porque não é esse o objetivo. É encontrar de alguma forma uma arte dentro do produto, vamos dizer assim. Sabe? Não dizendo que, nossa, o produto e arte, não é no sentido capitalista da coisa de tentar encontrar arte dentro do mercado, não é muito por aí. É mais no sentido do que o Chuin falou da arte ser o ofício em si. E não necessariamente o objetivo daquele produto que está sendo feito. É você pensar que, tipo assim, um ferreiro, por exemplo, o que ele faz, na minha opinião, é uma arte, né? Um ferreiro, uma pessoa que... Um cuteleiro, sabe? Uma pessoa que costura, uma pessoa que faz qualquer tipo de confecção. Afinal de contas, o trabalho de arte é um trabalho mais de artesão, né? É um trabalho de confeccionar imagens que a gente é pago para confeccionar. Mas isso não significa que deixa de ser um trabalho artístico. Porque não é porque um produto está sendo feito que aquilo não é arte, só porque é um produto, né? O que eu vejo muito acontecer nesse ponto é a galera colocar muito no colo desse parto puramente artístico, assim, cara. É uma romantização, cara. É uma romantização, cara. É o que a gente falou, tem que estar no meio do caminho. Não tem que estar nos extremos, sabe? Exato, cara. Exato. E aí o concept, cara, eu vejo muito essa confusão, às vezes, porque as pessoas, elas se sentem... Parece que jogou um balde de água fria quando elas percebem que fazer um concept, fazer uma ilustração, tem um monte de etapa. É um monte de etapa e cada etapa tem um monte de coisinha que tu tem que fazer, é uma burocracia ali que tu tem que seguir pra poder o negócio ficar pronto, sabe? É trabalhoso, né? Não é só trabalhoso, cara. Não é expressão artística. Agora Exato, cara. E muita gente, às vezes, deixa de trabalhar, cara, por causa disso. Porque lá no começo veio alguém e deu um conselho pra ela que o negócio é muito arte, e essa ideia se romantizou, e aí quando a pessoa descobre que não é bem desse jeito que ela achava, ela desiste. Ela pensa, tipo, não vou fazer isso mais, sabe? Se a galera conhecer os concept artists das empresas grandes e ver o processo dos caras, eles iam rasgar as carteirinhas de artista deles, velho. Porque, tipo assim, a galera mais nova, ela tem esse pensamento de que o artista, ele tem que desenhar, ele tem que pintar cada pixel ou cada moléculazinha de papel ali pra ser considerado artista. Já o concept art, cara, nossa, é diferente demais. Os caras usam fotografia 3D, edição pura, não estamos tão preparados para discutir isso aí ainda, mas estão usando IA também, tá ligado? Mas isso aí é papo outra hora. O cancelamento vem, cara. Mas estão usando pra outra coisa. Então, tipo assim, várias coisas aí que... assim, o concept design, ele tem uma demanda, né, altíssima de produção por uma quantidade determinada de tempo. Então ele tem, você tem hoje para me entregar, sei lá, 5 iterações para esse personagem. Meu amigo, ele vai ter que fazer o trabalho dele e entregar 5. Entende? Né? É para isso que ele é pago, né? Então existe muito esse processo, né, na qual ele vai utilizar todas as ferramentas que tiver à disposição dele.